E aí, Ti, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô, Ah, tô. então, Botei até beleza. o fonezinho aqui porque o som do celular fica muito disperso. Ah, perfeito. Só deixa eu arrumar a minha câmera aqui, porque quando a gente faz sozinho é uma coisa, né? Aí quando vem alguém a gente precisa ajustar, porque a câmera não fica legal, mas assim tá sensacional. Tiago, seja muito, muito bem-vindo a mais uma live. Tá sendo hoje uma live muito especial, porque eu considero também um divisor de água. Um divisor de águas. É uma live que se eu tivesse tido a oportunidade de assistir quando iniciei na minha trajetória, eu sei que teria feito muita diferença na minha trajetória. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, conseguindo abordar essa live aqui com as pessoas e justamente com você, que é uma das pessoas que eu realmente admiro e que eu considero um profissional de alta performance. Então, não teria profissional melhor para estar abordando esse assunto aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sabe as palavras. Vou usar os mesmos elogios para você. Ah, olha que legal, fico feliz. E aí, tá com chimarrão aí? Descobri hoje que você é do Não? Rio Grande do Sul, sua esposa me Ó, contou. O tô vinhozinho com aí sim, vinho. hein? Aí Eu não deixei o nega, vinhozinho aqui. não nega as raízes. Isso que é É uma isso aí. live, hein? Com É isso aí. vinho sensacional. Para apresentar um pouquinho, Thiago gosta de apresentar um pouquinho, mas de forma bem sucinta. Mas eu acho que ninguém melhor do que a própria pessoa para falar sobre ela. Eu tentei resumir aqui um pouquinho dessa sua trajetória, que é uma trajetória riquíssima. Eu fiquei impressionada quando eu fui ler, quando eu fui buscar a trajetória do Tiago, o que o Tiago já fez nessa vida aí. E eu fiz Nossa, questão de abordar isso e no final tem uma perguntinha para fazer. Bom, certo. primeiramente, o Tiago ele é formado em fisioterapia, né? É ergonomista também, fez várias pós-graduações, fisioterapia e ortopedia, higiene e segurança do trabalho e ergonomia. Tem mais alguma? Esqueci de alguma? Tem, Olha tem, aí. tem. Eu Já? fiz em termografia também. Ah, que bacana. Inclusive, um dos serviços que você vende é relacionado a essa área, né? É isso É aí. uma área muito, muito interessante. Perito tem aí uma vasta capacitação em inúmeras normas que a gente tem. É docente também em pós-graduação em fisioterapia do trabalho, também em ergonomia. É empreendedor e a pergunta que não quer calar. É casado, tem uma filha linda e aquela pergunta do Globo Repórter, né? Como vive, como faz, como toma conta disso tudo? Depois você É, compartilha com a gente esse segredo aí. é complicado. É Parabéns pela complicado. trajetória. Obrigado, obrigado. Tiago, Ah, agora eu gostaria que você, até para as pessoas que são iniciantes aqui, e às vezes elas têm como inspiração, até para quem já não é iniciante, acabam tendo como inspiração a trajetória de alguns profissionais que já estão no mercado há muito tempo. E por conta disso, eu uhum. gostaria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até onde você chegou hoje, como que você se desenvolveu, e aí a gente já vai puxando para o nosso tema, que tem tudo a ver, que é o tema de alta performance. Tá. Bom, a minha trajetória o início da trajetória é igual a qualquer um que se forma em fisioterapia. Se forma, abre uma clínica e começa a atender convênio. O problema é que o convênio ele acaba sugando tudo da gente e a gente só trabalha, trabalha, trabalha e não vê retorno. Porque o que entra no fim do mês serve para pagar aluguel, funcionária, no caso, que era uma secretária, água, luz, telefone, sobra bem pouquinho. E a gente eu comecei nessa trajetória e lá, isso foi em 2004, 2005. Então comecei a ver que aquilo ali não era para mim. Eu pensei, isso aqui não me serve. E naquela época, não é que nem é hoje, que a gente entra no Google ali, e Um procura, monte de tem informação. N. Então não Bombardeado tinha de acesso. informação. Na época era o KD, o mecanismo de busca que tinha. E daí o que acontece? Eu tive ergonomia na faculdade. A disciplina era Fisioterapia Preventiva 3 e o nome da disciplina era esse, mas a gente só tratava de ergonomia. E na faculdade eu odiava ergonomia, tinha Nossa. pavor. Eu disse, nossa,
Que coisa mais chata. E o que que aconteceu? Durante esse tempo aí que eu estava atendendo em clínica, me surgiu uma oportunidade de fazer um curso em Santa Maria, que é uma cidade não muito longe daqui, dá 200 quilômetros, sobre ergonomia forense. Olha. Isso foi 2006, por aí. Fui fazer o curso, era com um fisioterapeuta ali de Criciúma, se não me engano, e a esposa dele, que era advogada, e eles começaram a apresentar para como é que o fisioterapeuta podia atuar em perícias e tal. Era tudo muito novo ainda. E tinha o envolvimento referente à ergonomia. Nossa, tudo que eu não queria. Daí comecei a ver e tal, e isso aqui eu acho que pode ser interessante. Daí eu tive que resolver um problema com um advogado, e nós estávamos numa reunião e tocou o telefone, era uma advogada, perdão. E ela atendeu e era uma pessoa, cliente dela, que estava procurando um assistente técnico para atuar numa perícia de ergonomia. E como nós já tínhamos conversado um pouquinho sobre isso, ela disse, eu acho que eu tenho a pessoa certa. Olha aí. E daí ela desligou e falou comigo, apareceu a oportunidade agora aqui para trabalhar como assistência técnica numa perícia de ergonomia e pelo que tu já me falou, tu é o cara para fazer isso. E eu não tinha a menor noção. Só que daí, o que que acontece? É aquela história, tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Já tá aí, já tá aí, já virou o pé, é o que tem para hoje. Não vai... O que que a gente precisa entender é assim, não vai fugir do que a gente já sabe. A única coisa que a gente não tem uma ideia ainda no início é como proceder, como fazer. Mas o fazer a gente sabe. Então fui, gostei, comecei então a prospectar. Então comecei a atuar como assistente técnico em várias perícias. Sempre defendendo a empresa. Então as empresas acabaram me procurando para isso. Com o passar do tempo, eu comecei a achar, não, isso aqui não... Eu preciso mais conhecimento. Isso aqui só com esse feijãozinho com arroz aqui não vai dar certo. Daí eu fui fazer uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia. Daí depois já engatei uma em ergonomia. Isso foi em 2009. Caminho já. Já entrei. É uma cachaça depois que a gente começa. Não, já era. Daí fui para pós em ergonomia. Daí... Da pós, eu comecei um mestrado em engenharia de produção. Olha, que legal. Só que nesse período, as empresas começaram a entender que elas precisavam desse tipo de serviço e não tinham profissionais que faziam. Então vieram atrás de mim, tu topa atender aqui e tal, assim tal. Tive que abandonar o mestrado para começar a me dedicar a atender as empresas. Então, mais direcionado para ergonomia. Mas não parei com as perícias, né? Continuei fazendo. Tanto que comecei a cursar Direito, fui até o quarto semestre e tranquei porque não tinha tempo. E daí acabei, então, resolvendo investir mais em especializações, que daí ficava mais fácil, que a aula era só no final de semana e tal. Então eu fiz a pós em Higiene e Segurança do Trabalho e depois eu fiz a última agora, pós em Termografia do Movimento. Totalizando 430 especializações. Mais ou menos. Tem bastante, mas só não faço mais porque daí dá briga em casa agora. Olha aí, Lu. É muito bacana realmente ver essa sua trajetória e o quanto que é um assunto que a gente vai tocar aqui hoje também, o quanto que você não parou. Você está se atualizando o tempo todo, até hoje eu te acompanho, você faz alguns cursos relacionados não só nas questões técnicas, mas também no desenvolvimento pessoal, que eu acho que isso faz parte também num profissional de alta performance. E é muito interessante, algo que sempre me chama a atenção e eu gosto muito de falar, porque as pessoas se identificam muito, é como todo mundo acaba saindo muito imaturo e perdido de uma pós-graduação, de uma graduação principalmente. E é muito comum, por mais que eu não seja fisioterapeuta, eu sou educadora física, ex-educadora física, né? Eu costumo falar que eu sou ex-educadora física. É muito comum realmente que as pessoas saem perdidas nessa área e acontece o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo. A gente acaba indo trabalhar sem ter muito conhecimento, muita expertise que faz parte do processo e tá tudo bem, a gente vai aprendendo. E aí a gente acaba sendo mal remunerado, a gente ganha pouco. E o que acontece que aconteceu comigo? Eu me frustrei muito. Poxa, eu quando me vi super jovem ainda, trabalhando das 5h30 da manhã às 11h30 da noite, quase meia-noite,
dentro de 3 academias para ganhar no final do mês 1.500, no máximo R$ 2.000. Para quem mora em São Paulo, sozinha, o custo de vida é muito alto. Daí, ou você paga o aluguel, ou você vai escolhendo o que você vai pagar para não deixar de comer. Qual conta você não vai pagar? Tem que escolher. Não, é isso, né? O que você não vai pagar. Mas é brincadeira, mas tem essa preocupação e de fato é muito difícil. E a minha vivência com ergonomia foi assim, caiu no meu colo, pá. Tava lá perdida, não sabia o que fazer, muito desanimada, frustrada, ganhava pouco, não era valorizada. Surgiu uma vaga de ergonomia, pensei, interessante. Olhei no Google, vi que era voltado para educadores físicos e ao contrário dos fisioterapeutas, eu nunca tinha ouvido falar dessa dita palavra na minha graduação. Então, para mim foi algo totalmente novo. Então, eu fui procurar, realmente vi que era legal, que tinha tudo a ver e eu fui, assim, uma cachaça. Me apaixonei. E muito, muito bacana essa sua história, o quanto você não parou, o quanto você se especializou. Isso diz muito sobre quem o Thiago construiu, o profissional de alta performance que o Thiago está construindo. Porque eu acredito muito que um profissional de alta performance, ele está o tempo todo evoluindo, o tempo todo num ciclo sem fim. E eu gostaria Evolução constante. Exato. E eu gostaria de iniciar essa live aqui com uma pergunta para você, principalmente para as pessoas que iniciaram, que estão iniciando, que estão pensando em iniciar, que hoje talvez se vê aí que não são um profissional de alta performance, não estão desenvolvidos como gostaria. O que esses profissionais, quando eles iniciam ou que eles iniciaram, o que eles estão deixando de passar ou deixando de fazer, que isso pode impactar e pode interferir na vida profissional? Complexa pergunta. O que eu vejo, tá? Isso é opinião minha, né? Ninguém falou sobre isso, mas a faculdade, começando lá de trás, a faculdade nos prepara muito mal para o mercado de trabalho. Então, assim, eu vejo pela fisioterapia, né? A gente estudou, na minha época eram 10 semestres, agora acho que é menos, e eu não tive, quer dizer, eu tive uma cadeira chamada Administração em Fisioterapia, que ensinava a gente a gerenciar uma clínica. Mas, assim, muito ruim, né? Não dava o real problema, o dimensionamento. Não tinha, ela não ensinava nada palpável, né? O que falta para nós, na verdade, faltava na época, que eu acho que seria aquela instigar ao empreender, né? Instigar, você pode montar uma clínica, você pode trabalhar por conta, abrir um consultório, você pode fazer concurso, você pode atuar em diversas outras áreas, que nem o próprio fisioterapeuta sabe que ele pode atuar, como é o exemplo da ergonomia, né? Eu estava me formando lá e estava saindo a resolução 259 do COFITO, que era a resolução sobre fisioterapia do trabalho. Então, eu tenho quase a mesma idade da resolução de tempo de formado. Depois vou procurar a idade da... Ela é de 2003, então ano que vem ela faz 20 anos, né? E dizendo que a gente pode atuar, então, tudo que envolver a saúde do trabalhador, então seja em exame admissional, periódico e demissional, físico-funcional, que é uma parte que o fisioterapeuta pode trabalhar, que não vai substituir o exame do médico, mas vai complementar ele. Seja na parte de gestão de equipe de saúde dentro da empresa, gestão de SESMIT, avaliação de análise ergonômica do trabalho, nexo causal de doença com atividade, que existe uma briga gigantesca que todo mundo fica dizendo que o fisioterapeuta não pode fazer, que é uma mentira, porque não tem lei que diga que não pode, e abaixo da lei está a resolução, e a resolução do conselho diz que a gente pode fazer. Então, assim, tem muitas coisas, a gente não é instigado para fazer isso. E o que falta para quem está saindo? Falta essa base. E o que aquela pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que procurar essa base fora. Exato. Depois que ela se forma, ela vai ter que procurar essa base fora. E, às vezes, o que acontece? A maioria dos cursos de pós-graduação, eles têm a mesma mentalidade dos cursos de graduação. Uhum. É uma máquina de faturar. Eles precisam vender o curso, eles ganham com o curso. Então, eles não ensinam realmente o que a gente precisa fazer. A gente vai lá e tem uma ideia. O cara mostra lá, o professor está lá dando aula. Vou fazer uma análise ergonômica. É tudo teórico. Geralmente,
geralmente, o professor que está dando a matéria não tem a experiência do chão de fábrica, Foi o que eu percebi. Foi o que eu né? percebi. Ele tem a experiência do livro. E o livro é aquela maravilha, tudo funciona. O papel aceita tudo. Então, vai lá, é uma maravilha. Faz isso, funciona. Daí tu vai lá para fazer na empresa, não Aplica, funciona assim, já não não é bem dá, assim. já levam, já é É, barrado logo de cara, né? Que é o que claro, acontece. não é? Não é. Então, assim, ó, o que eles ensinam? É só a teoria. Não sei se Sim, o pessoal que está assistindo aí se concorda comigo, pode botar aí no chat, é só teoria mesmo. Põe hashtag só teoria. Porque é alguém bem isso já aí mesmo, comentou. né? Isso é algo assim que eu posso falar também. E quando eu procurei fazer uma pós-graduação, procurei em vários locais, eu acabei fazendo uma das melhores pós que existe, uma das melhores instituições. E eu fui perceber isso ao longo, lá para o finalzinho. Qual que foi a minha sorte? A minha sorte é que eu já atuava com ergonomia antes de começar a fazer a pós-graduação, então eu já tinha experiência da prática. E aí, quando eu fui, eu acabei me deparando com uma diferença muito discrepante. Qual que foi, não a minha sorte, mas qual que foi uma facilidade? Eu consegui ter discernimento do que era cabível para mim, do que não era cabível para mim no mercado, na minha atuação, na minha vivência. Muitos profissionais acabam não tendo isso porque logo de cara vão para a pós-graduação. E algo que eu falo assim para aluno, para colegas, para amigos, é muito importante você ter discernimento de tudo que você ouve, seja numa pós-graduação, seja numa rede social, porque você precisa saber o que é aplicável, saber o que você pode aplicar na prática. Na teoria, como o Thiago falou, é tudo lindo. Você pega, tem livros assim, teorias lindérrimas, que é tudo perfeito, meu Deus, tudo se encaixa, sua cabeça borbulha. E você vai aplicar na prática, tem uma barreira de entrada muito grande, porque não é aceitável, né? Não é funcional, não é prático. Então é uma dificuldade realmente que os profissionais têm, a gente passou por isso também. E entra outro fator bem interessante, Thiago, que tudo é orgânico. Tudo muda o tempo todo a metodologia de educação, a grade, você vai ver, ela se mantém a mesma. A gente passou por uma pós-pandemia, tá passando, né? Por uma pandemia. Será que daqui a um ano o trabalho, a forma como tudo anda, as pessoas, elas vão estar iguais a 2, 3 anos atrás? E aí entra um E já mudou? questionamento. Já mudou. Já mudou totalmente. Tanto é que a gente está em evolução. E realmente os profissionais acabam saindo sem ser seres pensantes no sentido de quais são as possibilidades que eu tenho daqui em diante. Eu consigo empreender, como que eu faço isso? E tem um dado muito interessante do Sebrae, que eles fizeram uma pesquisa em 2020, que eles acabam abordando que o quarto maior sonho do brasileiro é empreender. Já deve ter mudado, acho que deve ser aí um dos primeiros já. Porém, muitos começam, mas muitos desistem no meio do caminho porque não tem um direcionamento certo. Então, a gente tem um número muito preocupante aí que de cada 10 empresas que abrem, no mínimo, assim, umas 4 que conseguem ficar vivas após 2 anos. As restantes acabam quebrando no meio do caminho porque não sabem como fazer. E é uma pena, porque a gente tem profissionais que seriam brilhantes aí na caminhada e não tem essa preparação, saem desse mercado, começa, tem a vontade de começar, mas acaba desistindo porque, poxa, não fui preparado para isso, deixa eu ir para minha zona de conforto, atender com fisioterapia lá no convênio, deixa o convênio tomar um pouquinho da graninha. Então, as pessoas acabam saindo realmente com uma limitação, né, de mercado. E é bem isso daí. Até agora, ouvindo você falar, eu até puxei um livro que eu tenho sempre junto aqui comigo, que é esse aqui, ó. Vou pegar o meu amarelinho. Vou pegar. Tá sempre junto aqui, né? Porque isso a gente precisa quebrar, né? São hábitos que a gente precisa quebrar. E quando a gente abre a mente para isso, a gente começa a ver outras coisas. Principalmente, eu vou falar da minha experiência em relação à fisioterapia, porque a minha experiência ela tem várias nuances. Eu tento a nossa ideia é criar um movimento que é o movimento subindo a régua na fisioterapia, porque está todo mundo acostumado. Vou pegar o exemplo assim de perícia. O cara vai falar com o juiz, eu quero ser perito. Tá, mas tu é fisioterapeuta. Mas por que ele pensa nisso? Porque qual é que é a experiência que o juiz tem
com o fisioterapeuta. De ir lá fazer um choquinho, né? Aí estica e puxa e ele não sabe do resto. E esse é o problema. Porque a gente faz muito mais coisas do que isso. Então, se pegar uma análise de perícia, por exemplo, uma perícia ergonômica, um laudo de um perito fisioterapeuta, ele é muito mais completo no sentido de estudo do movimento do que de um outro profissional. Por quê? Porque a gente passa 4.100 horas dentro de uma faculdade estudando movimento. Exato, biomecânica pura do início ao fim. E o juiz vai lá e vê o quê? Ele vê o choquinho, vê o alongar, ele não entende que a gente pode fazer mais que isso. E dentro da ergonomia, a mesma coisa. Exato. Ah, mas o que o profissional de educação física, o que o fisioterapeuta entende de ergonomia? Ergonomia é para engenheiro, já ouvi muito isso. Por favor, eu não vou desmerecer os engenheiros, só que eles têm uma cadeira de ergonomia dentro da faculdade. Exato. Né? Então, o estudo do movimento ele é mais complexo, então eu acho que se complementa a parte do projeto, a parte de estudar a mecânica do negócio, estudar engenharia, e a parte do movimento com o fisioterapeuta ou com o profissional de educação física. Porque a gente tem que somar conhecimento e não dividir conhecimento. Né? Eu ouvi um negócio esses dias muito interessante, uma frase muito interessante até, vou fazer alusão. Se eu tiver uma garrafinha de água e você tiver outra garrafinha de água e nós trocarmos, nós vamos continuar tendo uma garrafinha de água. Mas se eu tiver uma ideia e você tiver outra ideia e nós trocarmos, nós vamos ter duas ideias. Exatamente. Não. Né? E é assim que funciona. É assim que funciona. Outra coisa com relação à remuneração que tu falaste antes. O pessoal precisa entender que a gente não fez voto de pobreza quando a gente começou a estudar. Muito né? bom. Quando a gente vai trabalhar em ergonomia, a gente não fez voto de pobreza. Mentalidade. A gente tá isso aí são crenças limitantes que a gente tem. Né? Eu gosto de fazer agora eu peguei o vinho antes e me lembrei, tem o exemplo do Vitor Damasio, que ele fala assim, ele pergunta assim, ó, eu tenho esse vinho aqui que custa R$500 e eu tenho esse aqui que custa R$50. Qual que você quer experimentar? Pode botar no chat aí quem tá ali, quer experimentar o de 500 ou quer experimentar o de 50? Vinho de quinhentão ou de cinquentão? Colocam aí. Qual que é o vinho que vocês querem experimentar? Só para ver as respostas. Depois eu vou seguir com o raciocínio, vou esperar as respostas. Perfeito. Mas isso aí funciona desse jeito. Então, se eu trocar uma água com outra água, eu vou continuar tendo uma garrafinha de água. Mas as ideias se somam. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto. E algo muito... já começaram a responder e a gente quer ver mais respostas, hein? Vamos colocando aí. Colocando aí. E algo que você falou assim, eu acho, claro que tem várias pontuações que a gente poderia falar que de fato fazem essa situação acontecer, que é o não reconhecimento de um profissional, né, para trabalhar em diversas áreas, para ganhar dinheiro, em questão da capacitação. Mas eu também acho que vai muito de alguns profissionais não se elevarem como esses profissionais, acabam aceitando o que vem, da forma que vem, sem contestar, sem se impor, sem agregar valor. E isso eu falo tanto do empreendedorismo, como do profissional CLT, como do profissional que tem uma consultoria, como o profissional que trabalha dentro da outra empresa, qualquer profissional. Então é difícil peitar isso, eu acho que falta um pouquinho de coragem, porque eu acho que capacidade tem, conhecimento tem, mas de peitar e falar, não, eu faço isso aqui dessa maneira, eu consigo te ajudar sim. Porém, eu cobro tanto por isso. Mostrar o valor, mostrar o que faz, porque a gente tem um outro viés. É uma área que a gente sabe o quanto que é uma área promissora, o quanto que a gente pode ter um faturamento muito bom. Só que se a gente não demonstrar isso, os resultados, o que a gente faz, como que a gente faz, como que a gente vai agregar, se eu quero vender uma garrafinha para o Thiago, o que essa garrafinha vai fazer na vida do Thiago para ele pagar R$50, o Thiago ele não vai comprar de mim, ele não vai pagar o valor que eu estou pedindo. Então vai muito do profissional como classe, generalizando todo mundo realmente, como o Thiago falou, levantar a régua, seja na ergonomia, seja na fisioterapia. Ó, o pessoal já começou a responder aí. Ó, todo mundo quer o vinho de quinhentão. De 500. E por que isso?
Pode ser o mesmo vinho, mas por que que o pessoal quer o de 500? A resposta é simples, né? Eu ancorei o preço primeiro, né? Eu ancorei o preço. Eu falei primeiro o mais caro, depois eu falei o mais barato. E daí qual é que é o nosso cérebro reptiliano lá vai associar, né? Que o mais caro é melhor porque é mais caro. Mas pode ser o mesmo vinho. Exato. Então o que que acontece? O serviço que a gente faz, às vezes pode ser assim também. Mas o que que o meu serviço de 500 tem que o de 50 não tem? A experiência, Exato. Agora você falou a palavrinha mágica. né? Então vai ter a experiência. O cliente ele tem que comprar a experiência. Ele não tem que comprar o produto, Sim. né? A mesma coisa quando se trata de conhecimento. Então, até ontem eu estava conversando com uma menina para a gente fazer uma mentoria. Daí ela queria saber como é que funcionava e tal. Eu disse para ela, eu vou encurtar 15 anos na tua curva de aprendizagem. Por quê? Porque eu já passei por um monte de coisa. Eu já vou chegar e vou te dizer o que dá certo e o que não dá. A pós não faz isso. Exato, não. Um curso não faz Não isso. faz. O curso te dá embasamento, mas o fazer, como fazer ali, os atalhos, não faz. Então é isso que às vezes o pessoal não entende. Inclusive até eu escrevi um monte de coisa aqui só para eu não me esquecer, porque eu queria passar um monte de informação. Sim. Porque aqui a gente não tem reserva de conhecimento. Aqui não esconde nada. Então eu passo tudo. Conhecimento Então a o que que rodo, acontece? É conhecimento a rodo. E daí eu até escrevi aqui, deixa eu só achar onde é que eu botei, porque eu escrevi tanta coisa para falar hoje. Ó, a Lu, E a enquanto gente você acaba procura esquecendo. aí, ó, a Lu falou de percepção de valor. E é justamente É isso. isso aí? É, É e isso aí? é algo que eu acabo batendo muito na tecla com os próprios alunos, com o pessoal que acaba me seguindo, a importância da gente vender experiência. E outra, a gente está passando por uma mudança muito grande até do próprio mercado. O nosso público consumidor, ele vem mudando. Lembrando que se eu te Sim. perguntar para você hoje, Thiago, você mudou de 2 anos para cá, na pandemia, por conta da certeza. pandemia? Todo mundo mudou. Por mais que a gente fala de empresas, a gente está falando com pessoas que estão dentro daquelas empresas. Então, tudo é orgânico novamente, tudo muda o tempo todo. E hoje a gente precisa pensar fora da caixinha e passar a agregar valor ao invés de vender um serviço. E eu costumo falar, você vende uma solução, você vende um serviço. Vende uma solução, vende o que aquilo faz. Não vende uma análise ergonômica porque é obrigatório. Vende muito mais, agrega valor, porque é onde você vai ganhar muito mais por isso também. E às vezes, assim, ó, o cliente nem sabe o que ele precisa. Exato. Né? Não, então a gente precisa falar, tem que mostrar, porque assim, ó, o que que o cliente vê? Ele vai enxergar assim, eu preciso fazer análise ergonômica porque a norma está pedindo. Ele não enxerga além disso, tem que mostrar o que que ele vai ganhar também. Então, agora mudou a legislação, entrou a PGR, NR1, né? E precisa da análise preliminar, daí o novo texto da NR17 também fala da análise preliminar, análise ergonômica preliminar. E o pessoal quer fazer isso para cumprir tabela. Então, o que que eu estou vendo? Muita gente está pegando e fazendo essas análises através de checklist. Isso aí não vai dar certo. Daqui mais um tempo vai começar o problema. Quando começar a fiscalizar... não é nem a longo prazo, é a curto prazo. Porque o que acontece? Não se faz. Checklist, assim, ó, se você me acompanhar no Instagram, eu odeio, eu tenho pavor de checklist. Porque checklist só vai me mostrar o óbvio. O óbvio, exato. O checklist me mostra o óbvio. Fulano levanta o braço acima de 90 graus, tá? Levanta, marca sim. É quadradão. É só que ele não serve, é engessado. Você acaba vendo na vertical, você não vê na horizontal, né? É isso aí. Então, isso acaba acontecendo. E daí o que acontece? Tu vai lá e vai dizer para o cliente, eu preciso... tem, não sei, o pessoal acostumado assim, me orça uma análise ergonômica, eu tenho 100 funções. Não, calma, não é assim, tá errado. A análise é por atividade. Por GHE ainda, que não existe. E o pior é que tem gente que vende curso falando de GHE em ergonomia. Não existe GHE. GHE é para fator físico, químico, biológico, é para exposição. Como é que eu vou pegar um cara que tem 1,80 m, outro que tem 1,70 m, outro que tem 1,50 m e vou botar num grupo de mesma exposição para levantar o braço? Não existe, não tem lógica nisso. Né? Então, o que acontece?
o pessoal acaba vendendo o checklist. Então, um checklist para 100 funções. Daí vai lá e cobra, sei lá, R$ 1.000 para ficar fácil fazer conta. Daí o cara chama um outro profissional, chama o Thiago. Daí eu vou dizer, não, mas peraí, eu vou ter que fazer por atividade. Ah, como assim? Não, tem que fazer por atividade. Daí eu vou lá, tem que abrir as atividades. Tem gente que cobra para fazer orçamento. Porque tu vai perder muito tempo para fazer isso. Então tu vai lá... Não, tu vai lá e vai fazer, ó, das 100 funções, eu tenho 450 atividades. Então, se eu cobrar por 100 funções, eu vou pagar para trabalhar. Exato. Ô, Ti, né? e aproveitando o engancho aqui, vamos colocar mais bem na fogueira. Eu fiz uma análise ergonômica recentemente, uma das últimas que eu fiz, em uma função tinha assim umas 5, 6 atividades que eu tive que avaliar. Então, assim, em uma função eu fiquei uma semana avaliando. E se eu cobrar por uma função, olha quanto dinheiro que eu vou perder. Eu vou estar pagando para trabalhar para a empresa. A menos que tu faça por checklist. Exato. Aí fica mais fácil. Você vai em uma horinha lá e tá tudo certo. Então, assim, ó, o que acontece? O que é o certo? O certo é eu dimensionar quantas atividades existem. Às vezes, tem empresas que já têm dimensionado quantas atividades existem. Então, eu tenho uma função lá, operador de torno CNC, que é o exemplo mais fácil. Dentro dessa função, ele faz 5 atividades. Ótimo! Então, eu já sei que 5 atividades, eu tenho que avaliar 5 atividades. Quanto que eu cobro? Vou cobrar por hora. Por quê? Porque é mais justo para mim que estou trabalhando e para a empresa que está me pagando. Então, eu vou lá, demoro 2 horas para avaliar 5 funções e eu ganhei 2 horas. Agora, se eu cobrei por função, eu perdi. Porque daí eu cobrei 350 numa função e fiquei 2 horas lá. Sim. Então, eu perdi dinheiro. Exato. Então, isso não se ensina nos cursos. Não. Isso não se ensina na pós-graduação. Tu vai aprender na prática. Sabe o que eu vejo em questão de cursos? Conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, a gente vai aprendendo, a gente faz coisas que a gente se arrepende, mas no final a gente vê que também tem muitos cursos que vendem checklist, tem muitos cursos que vendem somente análise ergonômica, somente a NR17, que é só o profissional chegar e ler que vai entender o que está lá, mas porque os próprios profissionais acabam vendo uma necessidade disso. Então você vê que os próprios profissionais, eles acabam não pensando adiante, no sentido de, opa, peraí, eu acho que é muito mais do que isso. E acaba se tornando um mercado onde os profissionais precisam trabalhar muito para ganhar, que depois a gente vai acabar entrando em questão de mercado também, né? Os profissionais precisam trabalhar muito para ganhar pouco. E esses profissionais que realmente... Não, pode falar. Não, pode terminar teu raciocínio, que já me lembrei de uma coisa agora que você falou que eu vou complementar depois. Tudo que você vai falando, eu quero falar alguma coisa, eu anoto. Porque as pessoas falaram, quem aqui pegou o Covid-19, pontua aqui que acabou tendo falhas até na memória, assim, às vezes esquecia. Eu não peguei, mas às vezes eu sinto que eu esqueço. Então, peraí, deixa eu anotar, porque senão eu vou perder o raciocínio aqui. Então, tudo que você vai falando, eu já vou anotando. Mas basicamente é isso, assim, acabei perdendo o fio da meada aqui, desculpa, acabei te atrapalhando também. Mas pode puxar o gancho aí, viu? Não, sabe quando você falou disso daí, da NR, que é só lei e tal, o que acontece? Se a gente pegar o texto antigo, antes de trocar, agora em janeiro, lá dizia assim, como é que é? O empregador deve realizar análise ergonômica do trabalho. E o problema era o deve, porque se deve é porque eu posso fazer ou não posso. Não, deve é verbo impositivo, né? Deve, tu tá devendo. Tu tá lá no banco no vermelho, tu tá devendo pro banco, tu vai ter que pagar. É obrigatório, né? Obrigatoriedade. É obrigatório. Daí o que acontecia, que ainda acontece hoje? Muitos profissionais vendiam a análise ergonômica de toda a empresa. E não é assim que funciona. O pessoal não entende que a análise ergonômica do trabalho, ela é uma ferramenta. Exato. É uma ferramenta que vai fazer um estudo de uma determinada situação de trabalho para a gente entender por que está acontecendo determinada coisa. Por que eu não posso fazer de toda a empresa? Porque eu sempre vou achar alguma coisa. E às vezes é aquela história. É um risco vermelho, mas com uma demanda
cinza, né? Uma demanda que não precisa, não existe. Prioridade, Então, mas o risco está aparecendo lá, fala para o sindicato daí. Exato. Né? Então, assim, não é assim, a análise é por demanda. Foi e sempre será por demanda. É algo Qual que é a demanda? Inclusive, eu fico muito feliz com isso, porque hoje eu tenho um curso lá de ergonomia e que era com a ANR antiga ainda. Só que quem fazia ergonomia, quem pegava a ergonomia, não a NR17, pode vir norma, pode entrar norma, pode sair norma, pode atualizar, que a ergonomia em si, ela continua a mesma. Não muda. A gente teve uma ferramenta muito rica, que era realmente um roteiro, que era o manual de aplicação da NR17. Se você pegava de A a Z, você ia saber como fazer ergonomia. E aí eu vejo que muitos profissionais, olha, a gente já está fugindo aqui um pouquinho, e outro dia a gente pode fazer uma live falando só de análise ergonômica do trabalho. Muitos profissionais acabam se agarrando à própria NR17 como sendo somente aquilo. Sendo que NR17 é graças a Deus que existe, porque é uma porta de entrada para a gente conseguir fazer ergonomia. Mas se você for falar de ergonomia, é um campo muito mais profundo do que isso. Realmente é um poço assim sem fundo, porque vai indo, vai indo. Tanto é que para falar só de ergonomia, a gente tem uma pós-graduação de 1 ano e meio, que a gente não aprende nem metade. E esses profissionais, e aí eu te pergunto, falando da alta performance também, qual é a probabilidade de um profissional que pega somente NR17, vende somente aquilo, faz checklist, cobra por GHE, que não existe na ergonomia? Qual a chance desse profissional ser um profissional de alta performance no sentido de ser reconhecido no mercado, ser valorizado por isso? A gente sabe que profissionais de alta performance, por que é? São profissionais que mostram resultados acima das expectativas. Então, qual é a chance desse profissional que a gente está falando conseguir mostrar esses resultados acima da expectativa, fazendo o mais do menos de todo mundo? Não existe. Não existe, ó. Não tem como. Porque, pensa só, se tu basear toda a tua atuação em cima de um checklist ou de uma análise superficial, que eu costumo dizer uma análise meia-boca, tu nunca vai encontrar o real significado daquele trabalho, daquela atividade, o que aquilo está causando. Por quê? Porque para a gente ser um profissional de alta performance dentro da ergonomia, por exemplo, eu preciso entender, primeiro, o meu trabalho enquanto ergonomista, eu evito usar ergonomista porque eu tenho o título de fisioterapeuta do trabalho lá pelo COFITO, então eu não posso, o ideal é que não se use termos que não são agregados à profissão, né? Tem que honrar. Então o que acontece? Enquanto fisioterapeuta do trabalho, eu tenho que ter o entendimento do que o meu trabalho vai impactar na empresa, no ambiente laboral e, melhor, o que o meu trabalho vai impactar na vida do trabalhador, né? Então eu preciso saber isso. E se eu faço um checklist, eu não estou mostrando nada além do óbvio. Agora, se eu faço uma análise, se eu faço um estudo mais aprofundado da situação, eu consigo identificar aonde estão os eventuais problemas, sejam de ordem ambiental, psicossocial, organizacional, cognitiva, biomecânica, e eu consigo dar um norte para a empresa. Exato. Às vezes, assim também, né? A gente não é o salvador da pátria, tem coisa que não tem o que fazer. Né? Tem tarefas lá que existe o risco, mas que é inerente àquela tarefa. Tem coisas que eu não tenho como mudar, a não ser que mecanize a tarefa. Né? E aí mas o pessoal... mas até nisso entra um outro viés. Por isso é um poço, é um mundo, assim. Porque o risco está lá, precisa mecanizar, enfim, automatizar, mas aí a empresa às vezes não tem nem custo, a gente sabe a solução, e aí você vai vendo os empecilhos que vai entrando, que a gente sempre tem que ver qual que é a melhor alternativa para seguir, né? Eu costumo dizer assim, ó, a boa ergonomia é a ergonomia barata. É aquela que eu resolvo mudando, fazendo um ajuste, que eu não preciso investir muito dinheiro. Exato. Tem gente lá, vamos botar braço mecânico antigravidade, vamos a empresa às vezes não precisa. Não contrata mais na próxima. Porque assim, é só gasto, né? Exato. Na verdade, assim, ó, o que o pessoal tem que entender é assim, aqui no Sul a gente tem muita empresa que é familiar, tá? O dono tá lá.
E para o dono da empresa, a gente é custo. Exato. Né? Eu já ouvi o dono falar para mim que investir em ergonomia é só deixar de gastar. Né? Então, não é assim, calma, pera lá, só um pouquinho, né? Puxa o freio, não é só isso. Mas é porque as experiências anteriores não foram agradáveis para ele e ele tem essa memória. Então não adianta eu bater de frente, eu tenho que mostrar com a atividade, com o resultado em cima disso. Até agora eu achei aqui o que eu ia falar antes, tu estava perguntando para mim sobre a prática, né? Vamos dizer assim, alguns pilares para a gente ser um profissional de alta performance, e eu anotei aqui, ó, que a gente tem que passar 70% do tempo validando o que a gente aprendeu, 20% aprimorando e 10% estudando. E esse aprimorando desses 20% é o que eu digo assim, ó, eu tenho que pegar um mentor para isso. Para quê? Para essa pessoa me ensinar o que eu não sei, as partes que eu não sei. Porque daí eu vou encurtar o caminho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou estudar 10%, eu vou pegar uma ajuda, eu vou pegar alguém que me estenda a mão e eu vou aplicar 70% disso. E com o tempo, eu vou saber como fazer isso sozinho. Exatamente. Então, a pessoa precisa se desenvolver, né? E em cima disso, daí tem isso aí, e uma das coisas que a gente tem que fazer é seguir a intuição. Eu sempre digo isso. A gente precisa seguir a intuição. O que a tua intuição está te dizendo? Que tu tem que ir atrás, tu tem que estudar, ou que tu tem que pegar e ficar na mesa? Zona de conforto. E o nosso cérebro, ele tem a sempre nos fazer poupar energia. É a função do nosso cérebro. Ele tem uma partezinha lá, ele faz de tudo pra gente... Não, peraí, não pensa muito, não faz diferente. E aí vai hábitos da nossa força de vontade da gente querer fazer diferença. É porque, pegando o gancho do livro, o cérebro quer uma recompensa, né? Então, conforme é o hábito, a gente vai ter a recompensa. Exato. Então, a gente precisa quebrar esse hábito para ter a recompensa do mesmo jeito ou de outra forma. Eu ouvi uma frase muito interessante que me marcou. Deixa eu ver se eu vou conseguir falá-la aqui na íntegra. Quem falou essa frase foi num podcast. Eu amo ouvir podcast de empreendedorismo. E quem falou isso foi o Joel J. Ele falou o seguinte, que ele ouviu algum autor falar, mas não lembro, não sei quem é o autor. Qual que é a diferença entre um bom hábito e um mau hábito? O bom hábito, você vai ter recompensa só depois. Primeiro você vai fazer, vai sofrer, porque não é fácil você construir um bom hábito, né? Você vai precisar construir, ele é inconsciente, você vai começar a fazer, se tornar consciente, tornar treinável, até que ele se torne uma habilidade e você faça inconscientemente, e aí já vai ser hábito. Sim. Então, qual que é a diferença? Bom hábito, você vai ter a recompensa lá na frente. O mau hábito, você vai ter recompensa agora. Poxa, se eu tomar um refrigerante, uma Coca-Cola agora, qual que vai ser a minha recompensa imediata? Eu vou ter um prazer em estar tomando. Se eu deixar de tomar, a recompensa da minha saúde, da minha energia, vai ser só lá na frente. Então, eu acho sensacional. E assim, isso aí é fisiológico, né? É dopamina. A dopamina é o que dá prazer, né, no cérebro. Então, se eu tomar um gole de Coca-Cola bem geladinha agora, é um negócio. Né, assim, a dopamina. Agora, para eu ser reconhecido na atividade, eu preciso ter muito tempo. Então, assim, eu preciso fazer uma análise, que nem esses dias até postei no meu Instagram, como eu me sinto quando entrego uma análise ergonômica e o cliente me diz que foi acima do esperado. Daí o cara lá em cima de uma torre, assim, é a mesma coisa, só que assim, eu levei 3, 4 meses dentro fazendo isso e eu só tomei pedrada. Daí, no fim, quando eu entreguei, o pessoal olha e a gente apresenta a análise e o pessoal olha assim, nossa, eu nunca imaginei que era isso. Isso está acima do que a gente estava esperando. Daí vem aquela sensação. Pronto. Né? Pronto. A outra sensação é a última bolacha do pacote, sou eu. É isso aí. Tarda, mas vem. Não faz. Tarda, mas vem. Você vai ver que eu tô vendo que a gente tem muitos assuntos assim que a gente poderia pegar e assuntos que a gente tem uma afinidade em falar em conjunto e a gente poderia
destrinchar assim cada um deles. Isso é algo muito legal, eu gosto muito de falar na importância da gente agregar valor no nosso trabalho e como que a gente se torna a única opção do cliente. Tem a única opção para o cliente. Tem várias formas que a gente consegue fazer isso. Uma é o que o Thiago acabou de falar. A gente sabe o quanto que existe, o nosso mercado, ele é um mercado disparelho no sentido de tem análise ergonômica de 60, 70 mil reais, tem a mesma análise ergonômica por 800 reais naquela empresa, que faz somente por checklist. Quando a empresa contrata desse profissional de 800 reais, vai fazer um serviço. Quando entra uma Daiane, quando entra o Thiago, o mentorado do Thiago lá para estar fazendo esse serviço, que fica 4 meses na empresa, que faz o serviço assim de cabo a rabo perfeito, que levanta tudo que a empresa tem, qual é a possibilidade depois do cliente ir contratar com um profissional de 800 reais de novo? Ele não volta. Porque o Thiago, a Daiane, o mentorado do Thiago, uma aluna da Daiane, o que eles vão fazer? Eles vão atender melhor as necessidades, eles vão apresentar as necessidades, os problemas e vão atender melhor as necessidades desse cliente do que o nosso colega que acaba fazendo por 800 reais, que só vende para cumprimento de NR17. E assim, ó, uma das coisas que eu costumo fazer, pegando o gancho até, o manual de aplicação da NR17, tem acho que é a página 17, se não me engano, até, por incrível que pareça, manual da aplicação da NR17, página 17. Memória. Mas ele tem uma frase que ele resume tudo. Eles falam assim, ó, como adaptar o trabalho ao homem se eu não conheço o homem? Né? Então, assim, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso conhecer a população. Então, quando eu vou iniciar a minha atividade, quando a gente inicia a atividade fazendo a análise ergonômica, a primeira coisa que eu faço é separar a amostra de trabalhadores e fazer uma avaliação física em todos eles, onde eu vou identificar percentual de gordura, massa muscular, força, flexibilidade. E ainda assim vou fazer um mapeamento de sobrecarga biomecânica, onde ele vai me apresentar, ele vai me responder, vai me mostrar os locais do corpo dele, onde ele sente sobrecarga na atividade. Depois eu vou ter o mapa de saúde daquela amostra, então eu vou saber quantos estão gordinhos acima do peso, quantos estão perdendo massa muscular, quantos estão encurtados, e eu vou relacionar com essa sobrecarga. Já aconteceu de eu pegar sobrecargas, queixas, por exemplo, de um setor onde tinha 46% de queixa de dor lombar e desses 46%, 38% não conseguiam encostar a mão no chão no teste de flexibilidade. E a gente sabe que isso tem ligação. Daí tu começa a avaliar por que está existindo isso. Então, entra o sedentarismo laboral, entra a baixa taxa metabólica, o cara trabalhando de pé. Daí, assim, tu vê isso num checklist? Não vê. De GHE, muito menos. Para os amantes aí da NR17, que fazem a NR17 assim, no preto no branco, como tá lá, eu já falei diversas vezes, eu vim de uma linguagem de ergonomia. Eu tinha o meu Instagram antigo, não sei se alguém tem aqui que me acompanhava antigamente. Eu falava muito de ergonomia, só ergonomia, porque era a minha especialização, eu amava aquilo. Depois eu fui refinando e o meu propósito está em falar do empreendedorismo em saúde ocupacional, que é o que vibra, assim, o que faz meu coração vibrar, o meu propósito. E eu gostava de falar muito da NR17 porque é muita questão de interpretação. Porque lá você consegue interpretar que ergonomia é muito mais do que isso, que você pode falar, você tem liberdade para fazer isso que você está me falando. E tem uma frase muito interessante que fala assim, que a ergonomia não é ergonomia, as condições de trabalho precisam ser adaptadas às características psicofisiológicas do ser humano. A gente está falando corpo e mente. Quando a gente vai ver o que são características psicofisiológicas, quero ver se alguém aqui sabe, se alguém aqui já foi atrás procurar, a gente vai ver características individuais. A gente vai ver os sinônimos, só que aquilo não se enquadra num grupo. A gente vai ver lá qual que é a satisfação que o trabalhador tem de ser solicitado. Isso é algo individual. Claro que a gente não vai fazer algo individual dentro de uma empresa, a gente precisa de uma amostra. Mas isso já diz, para mim, fica explícito, né, que a gente não consegue fazer a GHE por ali.
A gente não precisa Não nem tem como fazer. explicar o que é o GHE. A gente por ali vê, bom, eu não consigo colocar essa população, o setor administrativo que tem 100 funcionários, como uma avaliação só. Porque olha as variabilidades que tem aqui dentro que eu preciso buscar. E isso diz muito sobre alta performance também, né? Sobre o profissional estar se atentando. E assim, ó, precisa procurar esse conhecimento. Porque, por exemplo, pegar um risco de ordem psicossocial, por exemplo. A parte psicossocial é a parte de relacionamentos. Então, eu vou pegar, não só isso, mas a grande maior parte do psicossocial é relacionamentos. Então, a minha experiência, a maioria dos funcionários tem queixas com relação à chefia, porque a chefia não passa feedback para eles sobre a atividade que eles estão fazendo. Eles não sabem se eles estão fazendo certo. É isso aí, se está boa, se está ruim, eles não sabem. Então, assim, o que acontece com o tempo? O cara acaba indo trabalhar só pelo salário mesmo, porque ele não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Ele não almeja nada, ele não vê crescimento. E isso daí tem um impacto muito negativo. E a empresa não vê isso. E assim, é um impacto negativo no coletivo. Tem uma história que eu gosto muito de falar, olha, já puxando um ganchinho aqui, que é uma história que eu gosto muito de contar, não aconteceu comigo, mas foi um relato numa determinada empresa, aos auxiliares de serviços gerais, elas estavam tendo muito afastamentos no trabalho não é intoxicação, mas era por produto químico, inalação, enfim, elas acabavam ficando mal, tonta, enfim, acabavam indo para casa, tinha um afastamento. E era assim, era muitas, do único setor de serviços gerais, de limpeza. E aí chamaram uma equipe de ergonomistas lá, claro que uma equipe muito top para tentar identificar, porque foram olhar os produtos de limpeza que elas utilizavam, eram produtos ok, assim, baixíssimos, com teor de químico, enfim, eu não entendo nada dessa parte, né, de produtos químicos, mas o que estava acontecendo? Que entra exatamente o que você falou. Essas trabalhadoras, na tentativa, eu chego a me arrepiar, de verdade, porque é triste. Na tentativa de serem vistas dentro da empresa, o que elas faziam? Elas colocavam os produtos já eram concentrados, elas não utilizavam máscaras e elas colocavam muitos produtos de diferentes dentro de um baldinho para passar pano para limpar a sala. Sabe por quê? Porque elas queriam que quando alguém entrasse no banheiro, quando alguém entrasse na sala, falasse assim, que cheirinho de limpeza, nossa, que limpo aqui, tá cheiroso. Então, no inconsciente delas, elas colocavam muito produto para fazer isso acontecer, para elas serem visíveis. Então, elas se sentiam invisíveis. E olha o que vai acontecendo. E aí, um checklist vai conseguir resolver isso? Um GHE vai conseguir? Não vai, não vai. A pessoa precisa ser notada. Assim, ó, uma coisa que o pessoal precisa ter em mente é assim, para o trabalhador produzir, ele tem que estar feliz. Então, seja fora da empresa, no ambiente extralaboral, lá na casa dele, seja dentro da empresa. Equilíbrio. É a mesma coisa. É um equilíbrio. Se ele está ruim, o relacionamento dele não está legal lá fora, e ele traz isso para dentro da empresa, ele não vai trabalhar bem. Da mesma forma, se na empresa está ruim, ele vai levar esse problema para casa e vai gerar outro problema em casa. Então, esse entendimento precisa ter. Exato. Né? E como é que eu vou ter esse entendimento? Eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso entender. Na verdade, eu preciso entender mais do que estudar. Porque o estudo é consequência. A gente vai ler, vai procurar, mas a partir do momento que a gente bota o olho, com a prática, por exemplo, né? Bota o olho lá, tu já sabe o que está acontecendo. Isso aqui é um problema com a chefia. Eu tenho muitas análises que a gente já fez que eu olho a forma como o líder ou o chefe trabalha, eu já sei que os caras vão apontar para mim que tem problema com a liderança. Então, assim, mas isso é feeling, né? A gente vai desenvolvendo com o tempo. E eu preciso estar... E isso é uma coisa... Para isso eu preciso estar sempre atualizado. Exato. Eu preciso estar buscando. Eu não posso parar no tempo. Exato. E o Thiago, inclusive, ele vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso com mentorias para ajudar realmente esses profissionais na prática. Até porque algo muito... Eu não sei se é uma visão que você tem, mas eu tenho a percepção que na ergonomia nem tudo que reluz é ouro.
Às vezes você vê uma coisa, quando você vai a fundo, o buraco é muito mais embaixo, é uma coisa totalmente diferente do que você tinha visto no começo. Então, se você não tem esse feeling, se você não estuda o nosso mercado, a organização, as pessoas, que tudo é orgânico o tempo todo, novamente tudo muda o tempo todo, você não vai pegar essas mudanças que são importantes para dentro dessas organizações e desse cliente que você está avaliando, e é onde, com o passar do tempo, você pode ficar para trás nessa corrida aí. A gente sabe o quanto que o mercado tem pessoas novas, pessoas que estão buscando, pessoas que estão com sangue nos olhos aí para aprender, então você também precisa estar sempre, né? Quem está acompanhando aqui, quem vai vir ver essa aula é importante estar aí evoluindo sempre. Isso aí é assim, tem um termo que é um termo em inglês que é muito utilizado, que é o lifelong learning, né? É a educação continuada. Tem que estar sempre, né? Tem que estar sempre estudando, sempre buscando. Eu tô todo dia, aparece um negócio, eu vou ler. Não. Esses dias não, já faz um tempinho, eu achei um artigo que eu olhei o título e pensei, não, mas isso aqui não tem nada a ver. E daí fui ler o artigo, que é de um japonês. Saiu uma reportagem na Isto É e na Exame sobre esse artigo, que é o Kenta Yamamoto. Ele tem o artigo dele fala da relação entre a falta de flexibilidade e as doenças coronárias. Daí não, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Fui ler o artigo. Daí quando eu li o artigo, eu pensei, nossa senhora, tem tudo a ver. Por quê? Porque tanto a veia quanto a artéria são tecidos conjuntivos. E com o tempo, o que acontece? O tecido conjuntivo ele vai envelhecendo. E se eu estou com um alongamento prejudicado, consequentemente, meu tecido conjuntivo arterial venoso está prejudicado. Tecido conjuntivo, o tecido arterial, o tecido venoso prejudicado, eles estão mais rígidos. Quando estão mais rígidos, meu coração tem que trabalhar mais. Olha o Nexo, se meu coração precisa trabalhar mais, hipertensão. Se eu tenho hipertensão, maior risco de doença cardiovascular. Então, assim, nossa, tem tudo a ver. E o pessoal, né, não dá bola para isso. Então, depois a gente acaba incluindo esse tipo de avaliação para também mapear isso. Exato. Né? Então, se eu não... Pode falar. Não, se eu não estou me atualizando, eu não sei. Daí meu concorrente ele sabe, ele vai lá e faz e eu perco o cliente. E até algo que eu falo muito no empreendedorismo em saúde ocupacional, dos riscos que a gente tem, a gente precisa mapear. E um deles é o risco de mercado. Então, o que está acontecendo no mercado? Como que estão meus clientes? E a gente faz um chamado que a gente faz de benchmark. O que é? Uma comparação. A gente pesquisa e a gente faz uma comparação. Isso a gente faz internamente, externamente, com concorrentes direto, com outras empresas, tudo que a gente precisa estar acompanhando como está evoluindo. E, gente, não é brincadeira, a gente está realmente num mercado que está evoluindo muito. Quem, de fato, continuar a ficar na zona de conforto, pode ser que futuramente venha a se prejudicar muito. E a gente falando aqui de pilares de um profissional de alta performance, eu também fiz algumas anotações. E olha que legal, a gente já está praticamente aqui no fim, e nós falamos de 2 tópicos, né, Ti, que a gente teria 4 para falar. Então a gente falou de 2, vamos tentar dar uma corridinha para entregar tudo para o pessoal aqui. Mas é isso, a live ela é para ser livre. A gente, claro que a gente pontua, a gente meio que tem aí um roteiro, mas tudo vai indo, vai desenrolando. E o intuito é esse, o intuito é que a gente vá realmente levando os conteúdos e a gente vai abraçando que as pessoas que seguem aqui vão colocando e a gente vai debatendo. Mas então, assim, tem conteúdos a rodo para a gente falar de alta performance. Eu coloquei aqui de pilares, contribuindo com o que você já falou, humildade em saber que não sabe de tudo. No sentido de preciso estudar, não posso parar no tempo, preciso me atualizar. Então, isso é uma virtude, é uma humildade, é uma característica, é um pilar que um profissional de alta performance precisa ter. Discernimento, de saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, se isso é aplicável, se não é aplicável, o que aprendeu, como que é no mercado. Então, para você buscar discernimento, você precisa ter conhecimento para isso. Então, quanto mais o seu leque de conhecimento, melhor você vai se sair nesse quesito. Inteligência. Porém, inteligência é algo treinável. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo de tudo, né? Por mais que a gente queira.
A gente não sai de uma graduação sabendo de tudo, mas isso tudo a gente vai treinando. Treinando o quê? Novamente, com tudo que o Thiago falou. Estudando, buscando, fazendo network com profissionais. O Thiago tá aí, tem conteúdos a rodo lá no perfil dele para acompanhar, inclusive, quem não acompanha, acompanha o Thiago lá também. Vocês vão ter um norte, um direcionamento muito prático do que realmente aplicar, como que é a realidade. Bons hábitos, a gente já falou. Não se contentar com a zona de conforto. Ter propósito. Por que que você escolheu essa área? Por que que você está na fisioterapia do trabalho? Por que que você está na ergonomia? Eu vejo muitos profissionais no intuito de desespero, porque ouve que a área ganha bem. Opa, pera, deixa eu ir para lá. Mas não tem um propósito por trás. E o que que vai mover essa pessoa? O Thiago acabou de falar aqui que trabalhadores felizes produzem. Os trabalhadores que a gente avalia, eles precisam estar bem, eles precisam estar felizes. E se nós, profissionais, não estivermos felizes, como que a gente vai avaliar outras pessoas? Gostar de pessoas, eu acho que é fundamental, e reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos, no sentido de, é muito difícil nós, como seres humanos, a gente olhar muitas vezes para a nossa ferida. A gente olhar, é ego, né? A gente olhar para o que dói. Mas a gente precisa olhar para o que dói, a gente precisa olhar para os nossos pontos fracos para a gente melhorá-los. E a gente precisa também colocar na balança os nossos pontos fortes, mas não para deixar eles lá amortecido, mas para sempre ir aprimorando. E você sempre vai evoluindo como um todo. Eu acho assim, ó, eu vou fazer o resumo, até porque eu anotei sobre isso aqui, de tudo que tu falou. O que eu escrevi aqui para não me esquecer de falar é que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter uma expansão do nosso conhecimento dentro do rol de atividades que a gente faz, que vão se somar à nossa especialização. Exato. Então, além disso, a troca. Então, eu preciso ter consciência que eu preciso trabalhar em equipe. E isso que é muito difícil às vezes. Não para nós. Para outros profissionais da área, é difícil ter essa troca, porque tem profissionais que acham que estão acima. E não é. Tá todo mundo na mesma linha. Então, a gente precisa ter essa troca. Quando a troca flui, eu não estou generalizando, tá? Mas quando a troca flui, o serviço é muito, muito, muito mais completo. Por quê? Porque uma coisa vai complementar a outra. Todos se complementam. Porque o que a gente tem que ter em mente? Ninguém sabe mais do que ninguém. O que eu sei não é a mesma coisa que a Daiane sabe. E se a gente for fazer a analogia de novo, duas ideias, né? Eu vou trocar uma ideia com outra ideia, eu vou ter duas ideias. Exato. Então sempre vai ter precisa ter essa troca, né? Quanto mais troca eu tiver, mais eu aprendo. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo com quem está começando, eu aprendo com quem já está na frente, com quem está no mesmo nível. A gente está sempre aprendendo coisas diferentes. Tem um negócio... E é isso que move. Eu vou até compartilhar aqui. Uma das primeiras coisas que eu falei com o Thiago quando eu convidei ele para essa live foi que eu queria formar uma rede de desenvolvimento mútuo, né, Ti? No sentido de a gente estar aqui, a gente tá trocando ideias. Eu tô aprendendo muito com o Thiago, tô aprendendo muito com vocês aqui, mas é sobre isso, é a gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem com outros profissionais para estar aprendendo e para a gente se desenvolver sempre juntos, né? A gente não, eu tenho essa visão que a única concorrência que eu tenho é eu comigo todos os dias, querendo ser melhor, querendo fazer melhor. O restante, as pessoas que estão no mesmo barco do que eu, vêm para somar e a gente pode crescer muito junto. E a gente tem a faca e o queijo na mão em criar essa rede de desenvolvimento mútuo, onde todo mundo se ajuda, no sentido... Lembra que o Thiago falou lá no início... que a fisioterapia, assim, os profissionais, o juiz não conhece um fisioterapeuta, o trabalho. Então é difícil, o ergonomista ele não é reconhecido. Porque falta isso também, porque a partir do momento que a classe como um todo pega junto para levantar a régua para se ajudar, aí, meu querido, não tem muita escapatória. A empresa ou ela faz aqui de qualidade ou ela faz aqui de qualidade. Então o preço acaba, falando até questão de preço também. Eu acabo fazendo uma analogia com isso com os médicos, a classe médica.
Hoje, quando você fala com o médico, claro que não dá para generalizar, né? Mas qual é a primeira sensação que você tem com o médico? Ganha bem? Médico é caro. Por quê? Porque a classe como um todo trabalha em cima disso. Por que que nós também não podemos fazer isso? Porque nós também precisamos nos ajudar. E entra no que o Thiago falou aqui também, né, Ti? No sentido de aproveitar isso. Claro, a gente precisa aproveitar isso. Agora que tu tocou nesse assunto, até me lembrei, esse tempo tu estava assistindo uma live, tinha um médico lá, o médico do trabalho, que trabalha com ergonomia, e ele disse na live que quando ele entra numa concorrência que tem um fisioterapeuta, ele nem entra na concorrência porque ele sabe que o orçamento dele vai perder. Daí eu peguei e mandei no chat, não, pelo contrário, se eu entrar numa concorrência contigo, eu vou perder para ti, porque o meu serviço é bem mais superior que o teu. Porque eu não acho justo a pessoa entrar numa live para desdenhar o serviço dos Sim. outros. É uma Né? pena isso que tá Então, acontecendo. é uma pena, é uma pena. Então, assim, ó, por isso que eu disse antes, ninguém é mais do que ninguém, todos somos iguais. O que a gente vai ter, o que a gente vai vender é a experiência, são experiências diferentes. Exato. Então, eu não posso dizer assim, ó, não vai fazer análise ergonômica com a Daiane, porque a análise dela é muito ruim, é muito superficial. Por que que eu vou falar isso? E é o que mais tem no mercado. Tem profissionais que ficam falando, ó, não faz com fulano é muito caro, que nem eu já ouvi. Né? Eu vi de uma empresa que faz assessoria de saúde e medicina do trabalho e disse assim, eu não te indico porque tu cobra muito caro. Então indica quem cobra barato. Pronto. Então assim, até tava na tua live esses dias, Daiane, só te interrompendo, estavam discutindo sobre isso. Perdoo. Então, Brincadeira. não, estavam discutindo sobre isso. Eu acho assim, ó, eu já superei essa fase, né? Essa crença que eu tinha. Por quê? Porque se o cara não quer pagar o que eu estou pedindo, ele não é o meu cliente ideal. Exato. Porque o meu cliente ideal vai pagar pelo serviço, porque ele sabe o que ele está comprando. Exato. Tem duas situações que aconteceu comigo sobre questão de valor. Uma eu ganhei o cliente, a outra eu perdi o cliente. Eu recentemente perdi um cliente sensacional, não de grandeza, assim, esse cliente ele tinha umas 10 filiais no Brasil todo. E era um cliente que era assim, é outro nível. Um cliente que entendia a importância das pessoas, que era cuidadoso, que queria melhorar a empresa. Aí solicitou uma análise ergonômica, eu fiz uma reunião, não tive como fazer uma visita técnica, porque era muito longe, não ia compensar. E aí fiz uma reunião extensa, coletei todos os dados, fiz o orçamento, só que meu orçamento era simplesmente o dobro do segundo orçamento mais caro. E, obviamente, a empresa não fechou comigo. Por mais que o cara que contratava, ele me chamou e falou assim, Dai, consegue melhorar aí, ver o que você consegue, fulano cobrou tanto, eu me espantei com o valor. Eu pensei, nossa, essa pessoa vai sofrer depois, ou ela vai fazer uma análise ergonômica, assim, de checklist. Mas eu não consegui abaixar. E eu fui muito sincera com ele. Eu falei assim, olha, eu consigo melhorar isso, porém diminuir daqui, eu não consigo por conta disso, e porque eu trabalho dessa forma, eu não trabalho diferente, eu não sei trabalhar diferente. Se amanhã depois, eu sei que se amanhã depois essa empresa, ela precisar de um trabalho diferenciado, se aquele trabalho der algum problema, espero que não, mas se precisar de algo diferente, eu sei que ela vai vir cotar comigo novamente. Então, eu perdi o cliente e tá tudo bem, eu não iria baixar meu preço, eu não iria pagar para trabalhar. Não tem porquê. Exato, porque assim, a gente tá falando, gente, de milhões de empresas no Brasil que precisam de serviço que você tem para vender. A gente não tá falando de uma empresa que é disputada por milhares de profissionais, a gente está falando de milhões de empresas, mesmo que se a gente queira, é humanamente impossível a gente atender todo mundo. E teve uma outra situação que eu fiz uma análise ergonômica, um orçamento, e o meu orçamento estava assim, R$7.000 a mais do que o segundo orçamento. E a empresa fechou comigo, porque ela sabia que eu iria atender melhor as necessidades que ela tinha. Então, existe clientes assim para todo mundo. Existe. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Tem uma empresa que eu fiz um orçamento 2 anos atrás e que a pessoa, o colega que ganhou o orçamento, ele cobrou 4 vezes menos do que eu tinha cobrado. E agora, hoje de manhã, a empresa me mandou uma mensagem. Você tem interesse em retomar, não sei o quê. Dá vontade de cobrar até mais caro, né? Eu tenho. Não, eu sou super sincero, né? Eu respondi, eu tenho, mas se for para concorrer com o fulano, eu não vou concorrer. Se vocês querem mais um orçamento para fechar os 3 orçamentos, eu não vou fazer. Porque eu sei da diferença gritante que existe
entre os nossos trabalhos, eu prefiro nem perder meu tempo. Exatamente. Não, mas agora a gente não quer fazer mais com ele, a gente quer um outro orçamento. Né? Então, assim, ó, o que isso me leva a crer, que é isso que a gente está conversando, que foi muito abaixo do esperado o tipo de atividade e que agora aconteceu alguma coisa, pode ter sido uma fiscalização, alguma coisa assim, e ele disse, eu preciso fazer diferente. Exato. Então, assim, ó, o pessoal não precisa se preocupar se perder um cliente agora. Porque se for por preço, ele não é o cliente ideal. O cliente ideal vem por valor. E a gente tem uma oportunidade Né? de nichar. Inclusive, entrando aqui num dos últimos tópicos que a gente iria abordar, o penúltimo, né? O que esses profissionais de alta performance, pegando tudo que o Thiago já falou aqui, tende a ganhar? O que eles ganham com isso? E um é esse, a gente ganha espaço no mercado também. A gente é reconhecido, a gente tem a oportunidade de nichar os clientes que a gente quer atender. Se fulano tá cobrando pelo mais barato, não é conosco que ele vai fechar, porque tem o fulano, tem empresa que quer um trabalho de qualidade e ela vai nos encontrar no momento certo. Outras oportunidades que um profissional tem até de parcerias, né, Tico? Parcerias conosco, com nós profissionais da área. Poxa, é um profissional diferenciado, estuda, tá sempre se atualizando, faz uma análise ergonômica que não é por checklist nem por GHE. Poxa, olha que legal. Então, olha, surgiu uma demanda aqui, deixa eu tentar com esse profissional aqui. Então, existem essas parcerias no mercado? Existe muito. E assim, ó, com a pandemia, melhorou muito mais, porque melhorou, eu vou dizer no sentido tecnológico do negócio. O acesso a live, a reuniões online, ficou muito melhor. As empresas que trabalham com software de troca, que nem o Instagram mesmo que a gente está usando, quanto melhorou o serviço de streaming para imagens. Então, o que acontece? Já aconteceu várias vezes. Um colega lá de Manaus precisa fazer uma análise ergonômica, só que ele não consegue desenvolver. Eu até comentei isso ontem. Tem tempo para ir lá fazer coleta, avaliar, filmar e coletar os dados? Tem. Então, coleta e lança na nuvem e eu te ajudo. Então, a gente faz essa troca, porque às vezes é muito mais prático eu delegar, inclusive isso é uma das atribuições de um profissional de alta performance, delegar funções, não querer fazer tudo sozinho. Exato. Né? Vou delegar. Eu preciso fazer uma análise da tarefa real. Tu faz para mim? Faço. Eu faço. Me manda o vídeo, me manda uma descrição do que foi coletado, eu faço. Inclusive, até eu fiz uma planilha agora que eu consigo fazer a tarefa real e indicar quais pontos dessa tarefa que eu preciso dar mais atenção. Olha que perfeito. Então, ela vai desenhando um gráfico lá para mim e vai me dizendo, tem que dar mais atenção nesse ponto, nesses 2 pontos da tarefa real tem problema. Então, eu já consigo direcionar e daí eu posso mandar lá para ele, ele vai olhar e se ele precisar, ele volta lá na empresa para olhar só aquela fase. E fica muito mais fácil. E essa troca aí está muito proveitosa. O pessoal que não está acordado ainda para isso, né? De repente, daqui mais um ano, mais um pouquinho, nós vamos estar conversando e nós, viu? Lembra que nós conversamos lá no passado e tal, e o pessoal agora está fazendo. Já passou um ano. Isso, assim, eu acho que é dentre tantas as oportunidades, né, que um profissional de alta performance tem. Ser uma das primeiras opções quando está trabalhando numa empresa, quando tem alguma promoção, precisa assumir um novo cargo de liderança, precisa ter um aumento, não sei. É uma primeira opção, porque aquele profissional de alta performance, ele vem mostrando resultados, ele vem aprimorando, ele vem estudando, as pessoas reconhecem isso. Então, é uma oportunidade gigantesca, e isso de parcerias nem se fala. Aí é importante, cada um que está aqui, virar a chavezinha da concorrência. Por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos e eu tenho excelentes amigos, assim, que a ergonomia me proporcionou, que tem suas empresas. E semana passada e essa semana, 2 profissionais me chamaram para fazer parcerias, para trabalho, assim, para delegar alguma coisinha. Então, a gente tem essa oportunidade, né? Assim como a gente recebe, a gente também consegue passar para o próximo e a gente vai tornando essa rede de desenvolvimento. Porque assim, gente, a gente está no mercado, pelo amor de Deus. Tem espaço para todo mundo e mais uma carroçada de gente aí que quiser entrar. Tem 19 milhões de empresas com CNPJ ativo no Brasil. Um pouquinho mais, né? 19 formalizadas, né?
Meu Deus, não tem profissional que chega para atender todo mundo. E se for cumprir a NR1 ao pé da letra, ou a NR17, a nova edição, novo texto, todas têm que fazer análise ergonômica preliminar. 19 milhões. É complicado. É Falta muito. profissional. Exato, é muita coisa. Ô, Ti, deixa eu fazer uma pergunta agora. Hoje você tem uma Hum, mentoria, né? Puxando esse ganchinho da análise ergonômica preliminar que eu vejo que ainda vai dar um probleminha aí. Você também atende essa parte aí? Você também dá um auxílio nesse direcionamento? sim. Até porque assim, eu já comecei a estudar a matriz de risco para ergonomia, eu já uso desde 2012. Então, para mim não é nenhuma novidade. O que mudou é um pouquinho a forma, porque a NR1 ficou engessada nesse ponto, porque ela disse que a gente tem que ter a metodologia que a gente utilizou, indicar lá quais que são os agravos à saúde do trabalhador que podem ocasionar em virtude daquela atividade e tal, e fazer essa diferenciação entre perigo e risco Isso. que não existia, porque antes todo mundo fazia risco, tudo era risco, né? E com a matriz de risco não é assim. Para a matriz de risco eu vou identificar a fonte e eu vou ver se aquilo lá é um risco ou não, pela exposição ou pela gravidade, e daí mais os controles. Então, a NBR, a ISO 31010 lá, que é a de gestão de risco, ela vai mostrar várias matrizes, várias formas de fazer isso. Então, assim, a maior dúvida hoje de quem trabalha com ergonomia é como realizar a AEP. Então tem N ferramentas, só que tem que saber para que tu vai usar e como tu vai cobrar. Porque se tu vai fazer a AEP por checklist, é uma coisa. A AEP por atividade é outra. Eu vou pegar aquela atividade, eu tenho que ir lá, avaliar, fazer. E isso eu preciso saber como cobrar, quantos profissionais estão expostos. Então, eu tenho lá 100 pessoas naquele setor, mas é só 20 que estão expostas. Então, a exposição para aquele determinado fator de risco é 20%. Então, o pessoal não sabe como fazer isso É. ainda, E a gente vê que né? uma palavra que foi muito utilizada, que eu ouvi muito, assim, muito, muito incontáveis às vezes, é que a análise preliminar, ela é uma análise superficial, de você só ir Não é, e não. identificar. E a gente começa a ver que realmente, gente, é algo assim, não dá tanto trabalho quanto uma análise ergonômica, mas chega próximo, porque tem uma seriedade por trás, tem uma responsabilidade por trás, é trabalhoso, você está lidando com pessoas. Então, a partir do momento que você está aí, você vai pontuar se a situação tem risco, se não tem risco, no mínimo você precisa pontuar bem, no mínimo você precisa avaliar bem. Isso demanda o quê? Tempo e conhecimento. É isso aí. E assim, ó, o que que acontece? Muitas, mas muitas empresas pagaram para ver esse texto novo. E resolveram não fazer, porque o certo é, dia 3 de janeiro, todos já Uhum. estarem com o PGR rodando. E tem gente que até hoje não tem. Estão correndo atrás de orçamento para fazer PGR, para fazer análise preliminar. E então, assim, ó, é que nem a gente falou antes, tu disse, não vai ser tão longo o tempo que vai cair, a conta vai vir. Curto Então, assim, o pessoal está correndo atrás da máquina. E o que que acontece? Às vezes, eu sou só um, a Daiane é só uma, e vem 100 empresas atrás. Não não tem como dá. atender. Não Humanamente tem não como. é impossível. Às vezes a gente fica com uma empresa 4 meses. A gente fica com uma empresa um tempão. Então é assim, Não, eu fiquei com uma empresa há 1 ano e estou terminando agora a análise. Por quê? Porque vocês vão ver. É o que eu disse lá no começo, no livro, tudo é bonitinho. Mas vocês vão chegar mas na na prática, vocês vão ver prática, assim: eu não posso parar esse setor hoje, tem que ser outro dia. E daí enrola, 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 e não consegue fazer. E é, vai indo, vai indo, vai indo. De repente já não tem mais como prolongar, tem que fazer, daí eles param. Então, assim, demora. eu fiz uma das últimas análises que eu fiz foi numa construção civil. Foi a primeira vez que eu peguei construção civil. Me apaixonei, assim, tanto é que eu saí lá, eu pensei, eu só quero fazer análise em construção civil. Era um perímetro de obras, mas para vocês entenderem como que funciona a logística, né, fugindo um pouquinho da teoria, nossa, era assim, a logística em si para fazer o trabalho tinha 9 quilômetros de extensão. E eu tive que muitas vezes, não os 9 quilômetros, mas muitas vezes eu tive que ir a pé em alguns trechos,
para coletar dados, para tirar foto, para acompanhar o pessoal. Então, são variabilidades que se você não tiver alguém aí para te auxiliar, pelo menos no início, meu, você pode... aí você pode perder dinheiro, que daí dói. Aí o que dói na vida de uma pessoa é mexer no bolso, né? É isso aí, por isso pagar para trabalhar. Exato. É o que, né? É o pagar para trabalhar. Exato. Olha, a gente já passou, roubei 20 minutinhos aqui da Lu, da sua filhinha, me perdoe. Mas eu tenho certeza, sim, que foi a porta de entrada para muitas outras. E foi legal a gente ver o quanto que a gente tem uma identificação, uma afinidade para falar de alguns temas. E com certeza já ao vivo aqui, para não ter escapatório, tá ficando gravado aqui, para outras vezes a gente continuar esse bate-papo, o pessoal interagir, ouvir todo mundo falando aqui. Realmente a gente não consegue parar o tempo todo, senão a gente foge muito aqui, a gente iria estender essa live para 3, 4 horas, né? Eu gostaria, eu sempre gosto assim de finalizar com você, eu também vou estar fazendo isso, para você dar uma dica assim de ouro, uma dica valiosa para quem acompanhou a gente até aqui, para quem vai assistir essa live. O que você falaria para esse profissional? Seja um puxão de orelha, seja você dar uma impulsionada, seja você falar alguma coisa amigável, mas algo que está tocando aí que é uma super dica para você dar para eles. Na verdade, eu tenho duas coisas para dizer. Que eu sempre falo a mesma coisa. Não pode parar de estudar, de se atualizar. Quem vai trabalhar com ergonomia, seja com análise ergonômica, seja com perícia, seja com, sei lá, ginástica laboral, não pode parar de se atualizar. Tem que estar sempre atualizado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, se você não tem dinheiro para se atualizar, isso não é uma prioridade para você. E com o tempo você vai perder dinheiro por causa disso. Então, tem que manter a atualização constante. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho para dizer para vocês, que é uma coisa que doeu muito para mim, muito tempo, é aprender a dizer não. É muito difícil, mas tem que aprender a dizer não. Porque o que vai acontecer? Vai ocorrer tudo que a gente estava conversando aqui e vai chegar um dia um orçamento para você ou uma proposta de emprego que vai te pagar um valor muito pequeno e você está precisando e você vai aceitar. Meus amigos, o dia que vocês aceitarem isso, vocês vão descer só ladeira abaixo. Então, assim, tem que saber. Eu não estou recriminando, não estou dizendo assim, não aceite. Se você está passando por necessidade, tudo bem. Mas, assim, tem que aprender a dizer não. Porque é o não que vai te libertar. Exato. Porque a gente tem que saber dizer não para saber delegar. E a primeira coisa para a gente saber delegar é dizer não. Exato. Eu já fiz muita coisa de graça na minha vida. Ajudar, faz tal coisa, me quebra esse galho. E nunca tive retorno. No início, principalmente. E daí, eu vou lá, eu faço aquela análise de graça só para te ver meu serviço. Que cagada, com o perdão da palavra. Né? Não. Então, assim, não faça, aprenda a dizer não. Não, assim, foram dicas, realmente, eu também senti na pele isso, a importância de você dizer não, o quanto isso, como o nosso amigo aqui, o Kleber, o professor Kleber falou, de fato é libertador. Só quem passa por isso, só quem aprende a falar sem dó, sem medo, não é dizer não sendo ignorante, sendo arrogante, é você falar não e o porquê. Porque eu não consigo, porque eu não tenho braços o suficientes para você saber delegar. Seja no empreendedorismo, seja você pedir ajuda para alguém, seja você se vulnerável nesse sentido. Não querer realmente abraçar todo mundo, porque chega uma hora que é insustentável, que não dá, você não consegue progredir, você não consegue seguir. E assim, brilhante, tanto o fato de estudar, quanto o fato de aprender a dizer não, é sim, sensacional. E eu gosto também de estar, eu praticamente acabo falando sempre as mesmas coisas, porque de fato faz sentido para mim. O primeiro deles é uma dica sensacional que eu dou aqui, assim, mudou a minha vida, porque eu sempre fui essa pessoa. Estabeleçam bons networks. Estabeleçam, tenham essa confiança com os profissionais, seja colegas, seja um colega seu, seja um profissional que já está na área. Hoje a gente tem essa facilidade do digital. A gente está aqui, o Thiago posta conteúdos todos os dias, está lá pronto para estar ajudando quem precisar, pronto para tirar algumas dúvidas técnicas de ergonomia, enfim, fisioterapia do trabalho. Então, aproveitem essas oportunidades que vocês têm para que seja um ponto de partida para que sempre vocês melhorem.
E o segundo, a segunda dica que eu dou é que tenham um propósito por trás do que vocês estão fazendo. Descubram qual que realmente é o propósito que está movendo vocês hoje. Não façam algo que vocês não estão felizes ou pensando só no fator do faturamento, porque no final das contas, a conta também vem. E o que importa pra gente realmente é que a gente seja feliz. E quando a gente descobre o propósito por trás de algo, eu descobri o meu propósito no empreendedorismo, por isso que hoje eu levo empreendedorismo em saúde ocupacional, sim, para todo mundo que quer ouvir, porque o propósito ele move, o propósito ele é a chama que a gente precisa para estudar mais, para se atualizar, para buscar profissionais de excelência que dão mentoria. Hoje a gente tem o Thiago aí, que é um gigante na área, já tem quase centenas de alunos, né? São muitos alunos que o Thiago tem. Aí são profissionais que realmente identificaram o propósito por trás. E isso faz totalmente a diferença. Você vai ver que uma coisa vai linkando a outra e é assim que vai tornando um profissional de alta performance, que é o que a gente abordou aqui para vocês. É isso aí. Tiagão, diga aí como o pessoal te encontra aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, que mais? YouTube, LinkedIn, Instagram tá aqui. TikTok, não, na verdade TikTok, não. Na verdade, eu... dancinha lá, já. Não, sem dancinha. Eu não curto muito desses negócios de dancinha. O que que eu tô mais ativo sempre no Instagram e no LinkedIn. Eu não dou... O Facebook tá meio em desuso também, se a gente for analisar as métricas, tá meio em desuso, então eu tô mais ativo no Instagram e tô mais no LinkedIn também. Mais ainda no Instagram, porque o Instagram é mais rápido e tal, é uma rede mais rápida, fica mais fácil. Então, se vocês quiserem me encontrar, é @Thiago Marchese. Isso. E é Marchese, né? Você escreve Marchese. Marchese, eu vou escrever aqui, porque fica mais fácil. Escreve aí se alguém quer seguir. Gente, eu fico aqui no meu canal, eu tô sempre ativa aqui no meu Instagram, sempre falando de empreendedorismo. Inclusive, quem me segue aqui, já fique de olho que amanhã eu vou soltar uma novidade que eu tô segurando há muito tempo aí, principalmente para quem empreende em saúde ocupacional, quem quer empreender. É amanhã que vai vir à tona. Uhul! Uhul! Então eu tô aqui nesse canal e eu falo muito sobre o empreendedorismo em saúde ocupacional. Também estou no meu LinkedIn, tá? Acho que como Daiane Canan, também estou no meu YouTube. Tá um pouquinho parado lá, mas tem já alguma coisinha para ver. Não sobre empreendedorismo, porque tá desatualizado. Tem alguma coisinha de ergonomia lá que talvez seja útil para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, quem quiser me acompanhar, quem puder acompanhar o Thiago também. E quero agradecer todo mundo que ficou até aqui agora. O Thiago tem que ir, porque ele tem uma esposa, ele tem uma filhinha que já devem estar aí esperando ele. Já gera até aqui me olhar ali. Thiago, eu quero agradecer tantas pessoas que estão aqui. Eu vi que tem alguns alunos aqui, algumas pessoas que eu não conheço, algumas pessoas passaram a me seguir também. Quero agradecer a todo mundo. Isso acaba realmente tornando a live, o Thiago ele pode falar, leva a live para uma outra dimensão. A gente fica mais leve, a gente fica mais à vontade para falar. E tá fazendo essa live hoje com você, assim, foi muito especial, como eu falei no início. É de grande valia para mim estar aqui conversando com você, tendo um pouquinho mais do seu conhecimento, às vezes dá vontade de... deixa eu abrir o que tem nessa cabeça, deixa eu pegar tudo. É incrível quem puder acompanhar o Thiago aí. Quero somente agradecer que seja a porta aí de entrada para muitas outras que virão. É por uma boa causa, Lu, olha, te deu a carta branca aí. Viu? Boa. É isso aí, ó. É isso aí. Tá salvo por hoje. É isso aí. É isso, né? Beleza, então. Eu acho que sim. Tá. Obrigada, viu, Ti? Boa noite para você, boa noite, De nada, pessoal. eu fico à disposição, tá? Quando quiser de novo. Eu adoro conversar e essa troca de informações é sempre bem-vinda. Eu adoro isso. E um gaúcho, uma catarinense, o que não falta é conversa boa e um bom chimarrão. Mas então tá bom, é isso aí. Pode ser. Até mais. Tchau, tchau. Então tá bom, até mais. Tchau, tchau.